Oi jovens, eu sou Edson Santos, professor de História, pesquisador de religiosidade e você está no canal Devoção Popular, onde a gente fala sobre as devoções populares e a fé do povo. E hoje a gente continua com aquela série Santos que provavelmente só existem no imaginário popular. Falando hoje de Santo Expedito, uma coluna escrita por Edson Veiga, publicada no site BBC News. Santo Expedito é um dos santos mais famosos do catolicismo. Igrejas dedicadas à sua veneração atraem multidões. Fiéis fazem promessas e novenas para ele, especialmente quando necessitam resolver alguma causa urgente. Mas, de acordo com especialistas, pode ser que Santo Expedito nunca tenha existido de fato. Os relatos que fiam sua existência, parcos e imprecisos, costumam situá-lo entre os séculos 3 e 4, em Melitene, uma cidade que funcionava como base militar romana na Armênia. Mas são tantas as controvérsias que cercam sua biografia e mesmo o seu nome, que muitos hagiógrafos preferem não cravar que a figura tenha sido real. Na edição atualizada em 2001 do Martirológio Romano, o catálogo dos santos da Igreja Católica, o santo não aparece. Mas isso não significa que seu culto não seja reconhecido. Em casos assim, consolidados, a tradição costuma falar mais alto do que os lastros documentais. O pesquisador José Luiz Lira, fundador da Academia Brasileira de Hagiologia, professor da Universidade do Estado do Vale do Acaraú, no Ceará, comenta o seguinte: eu costumo buscar sempre como fonte o Martirológio Romano. O nome de Santo Expedito já esteve em edição antiga do Martirológio, mas na atual não consta. Se põe em xeque a existência dele, por outro lado, ele foi um mártir daqueles tempos em que a igreja não possuía muito controle sobre as santificações, sendo essas aferidas pelas atas dos martírios que deram origem ao martirológio, pondera o especialista. E continua: foram e são muitos os mártires daqueles primeiros séculos do cristianismo. Ele teria vivido entre os séculos 3 e 4 da era cristã. Seria um soldado romano. Sua iconografia o apresenta com traje de legionário, vestido de armadura, túnica curta e manto, jogado para trás das espáduas. O estudioso de cristianismo antigo, o hagiólogo Tiago Maerck, pesquisador da Universidade Federal de São Paulo e associado da Hagiographic Society dos Estados Unidos, explica que o registro de Santo Expedito constou do chamado Martirológio Jeronimiano, o mais antigo catálogo dos mártires cristãos, cuja autoria foi provavelmente de um religioso anônimo, mas costuma ser atribuída a São Jerônimo, eminente teólogo que viveu entre os anos 347 a 420. Mas quase nada se sabe sobre sua vida. Aliás, aqui é de Santo Expedito. E é tudo muito controverso, acrescenta o professor. Mas, de qualquer forma, ele se tornou um santo extremamente popular. Santinho, que são aqueles pequenos folhetinhos com imagem do santo e oração do outro lado. Com o nome de Santo Expedito, são comuns nas entradas das igrejas no Brasil. Existe uma coisa chamada Vox Populi, a voz do povo. Quem cria os santos é o próprio povo. As lendas permanecem e não compete à fé questionar a realidade ou a verdade dos santos, diz o pesquisador. As controvérsias sobre sua existência real, em geral, partem tanto da falta de documentação quanto da própria etimologia do seu nome. Quase nada se sabe sobre a vida e sobre o martírio dele. É muito difícil reconstruir qualquer detalhe da vida dele, justamente porque ele é lembrado em pouquíssimos documentos, salienta o professor pesquisador Maerck. Segundo as pesquisas do padre jesuíta belga Hipólito, um proeminente hagiógrafo, membro da Sociedade dos Bolandistas, grupo que se dedica ao estudo da vida dos santos, Santo Expedito nunca existiu de fato.
Ele questionou a veracidade da existência de Santo Expedito, acreditando na verdade que seu nome tenha sido uma pronúncia incorreta do nome Elpídio. No caso, Santo Elpídio teria sido mártir também, diz Maerck. Ele defendia essa tese a que se tratava de um erro. Elpídio foi um abade que viveu na Ásia Menor no século IV e que acabou se tornando também um santo católico. Mas sem dúvida a história mais curiosa e saborosa sobre esta possível não existência do santo tem a ver com a etimologia do seu próprio nome. É algo curioso e muito engraçado, comenta Maerck. Seu nome seria derivado de expeditu, no latim, ou expedito, em italiano, que significa expedido ou enviado. É justamente essa palavra que era colocada em alguns pacotes contendo relíquias de santos para serem enviadas de um local para o outro, de uma igreja para outra, contextualiza. Isso acabou sendo interpretado de outra maneira, como se fosse, por exemplo, o nome de um santo, quando seria um pacote onde estariam relíquias. O mal-entendido então teria criado o Santo Expedito. Muitos pesquisadores se baseiam nisso para defender que o culto a Santo Expedito é, na verdade, um culto mais recente que teria surgido no século XVII, mas já há referências ao culto a ele na Idade Média, salienta o professor Maerck. Maerck conta que, por conta de tantas controvérsias, no início do século XX, houve um movimento buscando a supressão do culto ao religioso. Muito já se cogitou, inclusive, com boatos infundados, dizendo que o culto ao santo seria banido, assim comenta. Mas a tradição, como costuma acontecer em termos de Igreja Católica, segue falando mais alto. Não é muito fácil falar sobre ele, mas, tendo ou não existido com este nome, um soldado romano que se converteu ao cristianismo e que foi martirizado e por isso santificado existiu, defende o professor Lira. Seu nome, o que importa? Seu testemunho é que faz o santo. Talvez ele seja dos santos chamados populares, aquele cuja memória é de mais difícil reconstrução, diz o professor. Os policiais militares brasileiros têm como patrono, e assim, com a divulgação de suas orações, aliadas à divulgação de graças alcançadas, justificam essa popularidade no Brasil. A ideia dele como santo que resolve coisas urgentes tem duas explicações. A primeira é essa lenda em que ele teria derrotado o corvo satânico que queria que ele adiasse sempre a sua conversão. A outra é a própria ideia do expedido, como uma coisa postada e enviada rapidamente. Daí a tradição e a ocorrência de graças têm confirmado que ele é o santo que mais atende com rapidez aos apelos dos fiéis, diz o agiólogo Lira. É isso aí, esse é o canal Devoção Popular, falando hoje sobre santos que provavelmente só existem no imaginário popular, tratando de Santo Expedito. Se gostou, deixe seu like, seu comentário, a gente agradece muito sua visualização e seu compartilhamento. Muito obrigado, até o próximo vídeo.